12 horas e 35 minutos, mas vamos virar aqui, Sunny Boys. Vamos virar, porque o tempo urge, a Sapucaí é grande. Eu quero cumprimentar o seu Manuel Cabral. Ele é presidente da Federação Baiana de Rugby. Eu acho que eu acertei agora, né? De rugby. Eu quero dar meu boa tarde para o Manuel Cabral. Ele está aqui, vai falar um pouquinho com a gente. Vocês também, eu já vou perguntando, dando meu boa tarde a ele, o que é esse esporte. Ele vai explicar para a gente tudo direitinho. Muito boa tarde, Manuel Cabral. Boa tarde, meus amigos, Ricardo, Sunny Borges, muito obrigado pela oportunidade que nos dão de vir aqui falar sobre mais este esporte que tem tentado entrar aqui em Valença, mas que não tem tido grande sucesso junto das entidades e, portanto, está um pouco atrasado. Agradecer ao programa a Notícia Certa, agradecer ao Rádio Clube de Valença e estamos sempre à disposição para prestar todos os esclarecimentos e todas as informações que sejam necessárias. Na verdade, nós é que somos muito gratos pela visita do senhor aqui, o seu Manuel Ribeiro Cabral. Ele é o presidente da Federação Baiana, né? A gente diz Federação de Rugby da Bahia. Né, assim que se pronuncia, né? Federação de Rugby da Bahia. Seu Manuel, como eu disse, é uma alegria grande recebê-lo aqui. A gente acredita mesmo na força do esporte como uma ferramenta transformadora, capaz aí de ressocializar, socializar e até fazer com que crianças que se acham abandonadas, que não têm família, venham aí poder contar com a família do esporte para seguir firme, né, numa vida mais íntegra. Infelizmente, a gente tem visto os nossos jovens se perderem pelo caminho. E eu gostaria que o seu Manuel, ele de nascença é português e de coração, metade português, metade brasileiro e mais ainda baiano. Valenciano mesmo. Valenciano Já mesmo. vivo em Valença há 16 anos. Como eu costumo dizer, são 16 anos, uma esposa e 2 filhos. Uma vida. E, portanto, é uma segunda vida. É isso. Uma segunda vida. Eu há pouco não referi, mas tenho que referir também o meu gosto em saber que Dorgival Lemos, o jovem Dorgival Lemos, teve o seu aniversário, tem hoje o seu aniversário, e mandar-lhe daqui também um abraço de parabéns. Obrigado. Em relação... eu queria saber, porque eu dei o nosso boa tarde, eu queria que o senhor explicasse para os ouvintes que esporte é esse, porque para os ouvintes aqui do programa Notícia Certa é uma novidade, né? Eles estão acostumados com o próprio jogo de futebol mesmo, de dominó, de vôlei, de basquete, mas esse é um jogo novo aqui pra gente. Então eu queria que o senhor explicasse como é que ele é feito, como é que ele é jogado, como é que ele é disputado. Bom, eu começaria um pouquinho antes, pegando na palavra da Sunny Borges, dizendo que o esporte é realmente uma ferramenta pedagógica da maior importância na formação do caráter do indivíduo. Quer isto dizer que, em palavras muito simples, através do esporte, as crianças conseguem alcançar e evoluir de uma maneira que têm dificuldade com outras atividades. O rugby é mais uma modalidade. Nós não podemos pensar, quando falamos em esporte, não podemos pensar apenas no futebol. Sabemos que o futebol é o esporte mais conhecido e mais praticado, mas não podemos ser exclusivistas. Não pode ser futebol, futebol e futebol. Tem que haver espaço para as outras modalidades. Eu dou-lhe um exemplo simples. Nas universidades, só entra na universidade o branco filho de rico? Não. Exato. Pode entrar todos. Podem entrar todos. Tem cotas até, para garantir que todos têm acesso. Então porquê é que no esporte, aqui em Valença, nós só temos futebol, futebol, futebol? O futebol tem o seu papel, é o esporte mais importante de Valença, mas tem que haver espaço para as outras modalidades esportivas, para a ginástica rítmica da Gil, para o rugby, para o basquetebol, até para o handball, até para o dominó. Isso. Pois em Cairu tem.
Mas repare, Isso, nós quando falamos no esporte de Valença, só há dinheiro para o futebol, só há facilidades para o futebol, mas depois vamos falar no cara que foi campeão de Muay Thai ou que foi campeão de Judô, de Valença. Quando temos campeões, já são de Valença. O campeão de Judô. Exatamente. E tem no triatlo, e tem nas corridas, e tem tanta atividade, atletas valencianos que representam a cidade, mas que não são ajudados pela cidade. E falando em Caio Lacerda, um parêntese só, seu Cabral, o Caio Lacerda hoje está conseguindo competir graças ao apoio do IESH Educacional, da Arque Educacional, da FAESB, através do professor Dr. Francisco Neto. Francisco Neto tem sido um elemento parceiro, importantíssimo na divulgação e no apoio ao esporte amador, não futebol, dentro de Valença. Ele também já colaborou com o rugby, ele colabora com outras modalidades. Ele que foi um grande atleta também, praticante de karatê, de grande relevo. Mas a questão é esta: não podemos ter uma cidade como Valença, com 100 mil habitantes, em que só se joga futebol, só existem facilidades para futebol. Quando outra modalidade precisa de um campo, precisa de um espaço para treinar, corta. Quando uma modalidade precisa de um espaço para jogar, o rugby trouxe aqui para Valença já 3 anos seguidos o campeonato estadual de rugby olímpico. Este ano foi cancelado à última da hora, o campeonato era no sábado, foi cancelado na quinta-feira. Isto é admissível? Não, impossível. Aliás, a prova de que está errado é que nós já remarcamos os campeonatos estaduais de rugby olímpico e vamos fazê-lo em Salvador, no estádio de Pituaçu, com a colaboração da Secretaria de Estado de Esportes, com a colaboração do professor Rui Oliveira da APLB, com a colaboração do Dr. Marcos Andrade da SUDESB. Já está marcado no dia 20 e 21 de outubro, no estádio de Pituaçu. Aqui o estádiozinho, este merreca deste estádio do António Sereia, não pode ter o rugby a jogar lá. Por quê? Porque dizem os malandros, os bandidos, aqueles que têm mau caráter e má formação, arranjam argumentos falsos para dizer que o rugby estraga os estádios. Até houve aí um dirigente que veio inventar que o rugby tinha uns pregos nas botas com 5 centímetros. Mas é justamente isso que eu estava lhe perguntando desde o início, como é que é feito o jogo. Porque uma lenda difundida diz que o esporte surgiu de uma jogada irregular do futebol. Não, a questão é que não havia nem futebol, nem havia porque rugby. Você não utiliza só a bola? Depois de 1821. Só depois de 1821, Sim. quando William Webb Ellis, na escola de rugby em Inglaterra, pegou na bola que era jogada com os pés, pegou na bola com a mão e correu com a bola para a frente, a partir desse dia é que houve necessidade de criar um jogo que se jogava com as mãos, que é o rugby, e um jogo que se joga com os pés, que é o futebol, o soccer, como dizem os ingleses. Foi só a partir dessa altura. Portanto, tem a mesma raiz. Quando o futebol veio para o Brasil, quem trouxe o futebol para o Brasil? Charles Miller. Isso. Ele trazia 2 bolas. Numa mão trazia uma bola de futebol, na outra mão trazia uma bola de rugby. O rugby não é novo em Salvador. Já teve, quando foi a história dos caminhos de ferro e tiveram aí os britânicos a fazer o caminho de ferro, eles introduziram e trouxeram, o Vitória teve rugby nessa altura. Aconteceu uma etapa aqui em Morro de São Paulo, não me lembro se foi ano passado ou retrasado, foi da federação também? Não. O senhor preside da Federação Baiana? Existe um evento anual no Morro de São Paulo, que é o Morro Beach Rugby. Mas é rugby apoiado pela Federação Baiana? Não é apoiado pela Federação Baiana. Nós tentámos que os organizadores se integrassem dentro da Federação Baiana, mas eles entenderam que não tinham necessidade, não valia a pena. Mas de qualquer maneira o torneio existe todos os anos em novembro. Obedece ao calendário de feriados da Argentina,
que é uma coisa estranha para mim, mas enfim, é para facilitar a vinda dos times e dos jogadores argentinos aqui ao Morro de São Paulo. E já tem algumas pessoas aqui na cidade de Valença que praticam o rugby? Nós já tivemos um clube de rugby aqui na cidade no princípio do ano passado. Nós criámos um clube, o Valença Rugby Clube. Começámos a treinar, tínhamos cerca de 20 atletas a treinar. Treinávamos lá em cima na Urbis, até que a certa altura fomos postos fora da Urbis, não nos deixaram treinar mais. Como assim? Absurdo. É um absurdo, é o que eu lhe digo. Se não for futebol, não presta. Esse é um absurdo. E nós, deixe-me só dizer isto, não só tínhamos esse grupo a treinar, como eu pessoalmente ia lá toda a segunda-feira treinar um grupo de garotos a partir dos 6 anos de idade. Durante 4 ou 5 semanas fiz isso, até que a certa altura deixaram. Não foi bem proibir. Eu vou-lhe contar a história porque é uma delícia esta história. Um dia, nós treinávamos à segunda-feira e eu à noite, treinávamos à noite, 7 da noite. E eu à tarde passei ali à porta do estádio na Urbis, no campo, e olhei e estava um cara regando o campo todo. E disse, olha, está regando o campo, numa altura janeiro, uma altura que até cai água e tal, regando. Quando chegámos à tarde para treinar, disseram-nos que não pode treinar porque o campo está molhado. Isto é um absurdo, é um crime, pá. Isto é um crime. Rega o campo e depois diz não pode treinar porque o campo está molhado. E nas demais vezes? Acabámos, entretanto, depois não havia horário, depois não fazia aquelas dificuldades todas, até que... Olha, eu quero conclamar aqui agora, nesse momento, eu quero solicitar ao atual secretário de esporte, Ademilton Ferreira, que eu conheço. Ademilton Ferreira, preste atenção nessa entrevista, eu sei que está sendo gravada aí, tem a rádio escuta aí na prefeitura, então, por favor, vamos reaver essa história e vamos ver se a gente consegue manter esse diálogo para poder ter mais essa prática de esporte aqui, porque é uma das modalidades esportivas. Então a gente tem o privilégio de ter um presidente da Federação de Rugby que mora aqui na cidade de Valença, então a gente não pode abrir mão disso. Eu estou lhe pedindo encarecidamente, o Ademilton Ferreira, uma atenção para que você possa dar um apoio a esse esporte aqui na cidade de Valença. Nós começámos, a primeira vez que fizemos aqui alguma coisa de rugby foi no dia 30 ou 31 de janeiro de 2015. Fizemos um torneio de rugby no Guaibim, na praia do Guaibim. E a partir daí organizámos aqui uma série de eventos, tanto no Jacaré, como aqui no António Sereia. Trouxemos o campeonato estadual do rugby olímpico. O rugby olímpico, não é o rugby campeonato desse, só para abrir um parêntese, em torno de quantos atletas participam, mais ou menos assim, seu Cabral? Olha, nós neste momento vamos fazer os campeonatos em Salvador, no Pituaçu, como eu já lhe referi, no dia 20 e 21 de outubro. Temos 8 times masculinos, 6 times femininos e 4 times de M19, tanto femininos como masculinos. Isto vai dar um total de cerca de 250 atletas, cerca de 12 a 15 árbitros, mais os dirigentes, enfim. Mais os familiares. Gente, isso é turismo esportivo, isso é renda para o município. Além, claro, da ferramenta de socialização dos nossos jovens. Exatamente. Né? Nós fizemos aqui em Valença ações de capacitação de professores de educação física. Teve várias escolas que chegaram a ter atividade, mas também essas escolas e esses professores que tentaram levar o rugby e transmitir o rugby também não tiveram apoio. Eles tiveram que comprar do bolso dele as bolas, porque não havia bolas. Eles tiveram que mandar fazer. Houve aqui uma escola que as professoras fizeram, nós usamos uns cintos que têm uma banda, que essa banda é tirada para evitar o contacto e para poder jogar em qualquer tipo de piso, e foram as professoras que confeccionaram essas bandas em casa, porque as escolas não tinham R$1 para dar por cada banda. Isto é um absurdo. Eu quero voltar a conversar aqui com o nosso amigo Manuel Cabral. Conta pra gente, na prática, como é o jogo
do rugby? Olha, é muito simples. Eu vou falar do rugby olímpico porque é aquele que nos interessa mais e é aquele que terminou o Campeonato do Mundo de Rugby. Este foi no final de semana passada. O Brasil esteve representado no feminino, ficou na 13ª posição, ganhou no último jogo a África do Sul. Portanto, o rugby no Brasil já tem uma certa dimensão. Quando nós falamos, por exemplo, desculpem, eu vou saltando de assunto em assunto. Quando nós falamos do rugby feminino no Brasil, nós temos que ter a seguinte consciência. Realiza-se anualmente o Campeonato Sul-Americano de Rugby Olímpico, feminino e masculino. O feminino disputou-se 12 vezes. E eu faço esta pergunta para todos. Sabem quantas vezes o Brasil foi campeão? 12. Jogaram-se 12 campeonatos sul-americanos de rugby e o Brasil venceu os 12 no feminino. Sabem quantos jogos nesses 12 campeonatos, sabem quantos jogos o Brasil perdeu? Nenhum. Ganhou todos. Portanto, não venham dizer que não tem expressão no Brasil. Claro que tem. Não tem expressão no Brasil, mas é campeão sul-americano. Mas a gente acaba fazendo um parêntese. Infelizmente, o senhor acabou de dizer que foram jogos femininos. Se fossem jogos masculinos, inevitavelmente é impossível a gente não falar disso. Não é excesso de feminismo, mas vamos combinar que há um machismo, né, por detrás das coisas de um modo geral. Claro que existe. Não fala-se muito porque não são homens que jogam, são mulheres. Então não tem muita visibilidade porque é a mulher que joga como a Marta tem aí títulos e prêmios, que é uma jogadora de futebol muito mais elevados do que muitos jogadores que estão na mídia hoje. Olha, eu em relação a isso do rugby feminino, eu só lhe posso dizer o seguinte. A baiana tem características para disputar o jogo de rugby de uma forma extraordinária, de uma forma de um nível elevadíssimo. E está parado porque nós encontramos este tipo de dificuldades que encontramos aqui em Valença, não é só em Valença, encontramos noutras cidades. Mas tem cidades onde não encontramos essa dificuldade. Pelo contrário, encontramos facilidade. Agora eu quero que o senhor me responda a pergunta que eu lhe fiz desde o início, que o senhor está me enrolando. Eu quero saber como é o jogo na prática. Tem toda a razão, Ricardo. Olha, é simples. É um jogo muito simples. Isso para os nossos ouvintes, porque eu estou vendo aqui, eu estou com a tela aqui na frente, já sei de tudo. Agora eu quero que os ouvintes saibam como é feito. Porque as pessoas um pouco confundem com o futebol. Porque ela tem um elemento, a bola, mas como é que ela é no campo, jogado? Certo, é muito simples, é assim. É jogada num campo com as dimensões do campo de futebol, oficial. A mesma coisa. Tem 7 jogadores de cada lado. E os jogos são disputados em 2 partes de 7 minutos. Parece pouco, não é? Mas fazem 4 ou 5 jogos por dia. Portanto, jogam uma fase de grupos e depois uma fase eliminatória. Entre 3 a 5 jogos. E aqueles 14 minutos são de uma intensidade muito grande. Porque você imagina num campo do tamanho do futebol ter 7 caras de um lado e 7 caras do outro, onde um tem a bola na mão e vai tentar chegar ao gol do adversário. Lembra um pouco o handball nosso? Lembra em certas medidas. Eu posso lhe dizer que eu aqui há anos estava assistindo a um jogo internacional de handball. Sim. E assisti a uma jogada que é uma jogada de rugby no handball. Certo. Que é simples. É simples, é a criação do homem a mais na ponta para ter espaço para correr. Porque se nós temos 7 pessoas à frente de 7 pessoas, teoricamente cada um vai agarrar o que está à sua frente. Só pode tocar no cara que tem a bola. E então, o cara que tem a bola tem que criar um espaço para passar a bola ao companheiro ou à companheira para que ele aproveite esse espaço e consiga correr até à linha de fundo do adversário. Portanto, mas voltando um pouquinho atrás, 7 jogadores de cada lado, jogos de 7 minutos cada parte. A bola é jogada à mão, pode também jogar ao pé, não há nada que proíba, mas tem algumas restrições. E só pode passar a bola, passando a bola de mão em mão, só pode passar a bola para trás. Corre para a frente, mas só pode passar a bola para trás. Portanto, quem está à frente do portador da bola está em
falta. Eu sei, estou entendendo. Agora, no caso, existem diversos elementos que são utilizados, como chuteira, ombreira. Por que a boqueira? A boqueira porque é um esporte de contacto, é realmente um esporte de contacto. Tem uma coisa que se chama o tackle, em que um jogador agarra o outro. Tem restrições, só pode ser do peito para baixo. Tem uma série de coisas. Mas tem contacto, então pode provocar a quebra de um dente ou qualquer coisa do género. Então não custa nada, uma boqueira é uma coisa barata. É como se fosse aquele protetor utilizado no boxe. Exatamente. É o mesmo protetor. Tem leva menos pancada na cara. E também um capacete. Não, capacete só em certas circunstâncias. Só em certas circunstâncias, quando o jogador tem algum problema numa orelha ou para proteger. Há duas posições no rugby em que existe contacto nas orelhas, e então esses jogadores podem usar o capacete. Os outros não querem. Quanto às chuteiras, que é o mais importante de tudo, a chuteira, para que fique bem claro, para que não fique nenhuma dúvida naqueles responsáveis dos times de futebol de Valença que fizeram chantagem com o secretário de Esportes, G. Macedo, para que não fosse realizado os campeonatos baianos em Valença, que fique bem claro, e que mentiram dizendo que o rugby usa botas com pregos com 5 centímetros, para que fique bem claro, a bota utilizada pelo rugby é a mesma bota utilizada pelo futebol. Isso. Chuteira. Agora a gente já está... a chuteira a gente já está encerrando o programa, mas o senhor... nosso amigo Manuel Cabral, além de presidente da Federação Baiana de Rugby, ele é residente aqui em Valença e também possui um restaurante. E eu não poderia deixar de falar um pouco sobre isso, porque Sani Borges é português legítimo, e aquele bacalhau todos conhecem. Eu queria que o senhor falasse um pouco do seu estabelecimento e passasse aqui o endereço para os nossos ouvintes, que eles possam conhecer a comida portuguesa também. Olha, eu já tenho restaurante em Valença desde 2002. Eu lhe conheci no Centro de Cultura. Estive na Praça da Bandeira, estive na Praça da Bandeira, estive na Orla, estive na Águazinha e estive também no Morro de São Paulo. Depois, por questões familiares, tive alguns anos em que não tive restaurante, e agora em dezembro do ano passado, dezembro de 2017, eu e minha esposa resolvemos abrir o Bistrô da Flávia, que é ela, a minha esposa, e que, claro, que tem uma dominante, que são os pratos de bacalhau. Nós somos especialistas no bacalhau, só utilizamos o bacalhau da melhor qualidade e estamos sempre dispostos para atender quem quer que seja, de terça a sábado, almoço e jantar, e domingo ao almoço, nos fundos do Centro de Cultura. Isso, agora do Portólio do Centro de Cultura, todo mundo sabe aquela rua ali, mas eu quero saber do senhor o seguinte: só atende no restaurante ou só aceita também pedidos para pronta entrega? Nós não fazemos entrega, mas preparamos os pratos em quentinhas que o cliente manda buscar e pronto, e leva para casa. Sani Borges já teve lá. Ave Maria, pode mais a comida, meu Deus. Pois é, eu tô me programando. E a companhia? Eu tô programando para comer um bacalhau desse, né, Vanessa? Desculpa aí, tá? Ainda não comeu bacalhau, não. Eu sei que se tem um bom bacalhau, tem um bom azeite. O azeite é top das galáxias, já pode-se dizer. A tábua de frios também. Eu conheço uma senhora que costuma lá ir e costuma comer um pãozinho com azeite. Não sei quem é. Mas porque eu acho que a história da culinária, da gastronomia, da comida portuguesa, principalmente do bacalhau, o azeite é um dos grandes vilões, né? É fundamental. É um dos grandes vilões, não é? É mesmo. Se você não tiver com um bom azeite... Azeite, bacalhau e alho fazem uma festa. Uma festa. Mas, pois. Eu gostava só de fazer uma referência à maneira como fomos recebidos na Secretaria Estadual de Esportes pelo secretário Vicente Neto. Nós fomos levados à presença do secretário Vicente Neto pelo professor Rui Oliveira, da APLB.
a quem daqui deixo o meu agradecimento e o agradecimento da Federação da Rugby da Bahia, e fomos recebidos de uma forma fantástica. O Dr. Vicente Neto endereçou-nos para a SUDESB, onde fomos recebidos pelo coordenador da SUDESB, pelo Dr. Marcos Andrade, e que resolveu o nosso problema sem nenhum preconceito e com a clara noção de que as secretarias de esportes e que os equipamentos esportivos existem para servir a população. Muito bom. Muito obrigada, seu Cabral. Antes da gente se despedir, Ricardo, deixa eu mandar um abraço carinhoso aqui para Charles Miller, Diana Farias por aqui. Campeonato de rugby acontecerá mais uma vez esse ano no Morro de São Paulo, com apoio da Prefeitura de Cairu, através da Secretaria Municipal de Turismo. O turismo esportivo é de grande importância para o município e conta aí com o apoio do prefeito Fernando Brito. Esse ano o senhor Manuel Cabral será nosso convidado especial. Um beijo aí à secretária de turismo do município Arquipélago de Cairu. Diana Farias, inclusive, está aqui na live, viu? Mandando um abraço aqui a todos. Um beijo, viu, Diana, linda. E ele é o presidente da Federação Baiana. É bom que se deixe registrado isso, é de suma importância. Nós já convidámos os organizadores do torneio de São Paulo a juntarem-se à Federação. Estamos aguardando que eles aceitem esse convite. Aí, Diana Farias já sinalizou. Dilson Roquebá